desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 20ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do primeiro período da 18ª legislatura, para comemorar o Dia do Maçom, atendendo à resolução número 350/98 e suas alterações. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Doutor Colbert Martins da Silva, vice-prefeito, nesta sessão representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Senhor Gilberto Lima da Silva, grão-mestre do Grande Oriente da Bahia e presidente da Confederação Maçônica do Brasil. Senhor Jorge Bulos, coordenador das lojas maçônicas do Grande Oriente Estadual da Bahia, nesta sessão solene representando o grão-mestre senhor Silvio Cardim. Senhor Jurandir Araújo de Mato Grosso, da loja maçônica Cavaleiros de York, homenageado desta sessão solene. Senhor Juscelino Ribeiro da Silva, da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, homenageado desta sessão solene. Doutor Laércio Guerra Silva, advogado, venerável da loja maçônica Luz e Fraternidade e palestrante nesta sessão solene. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Carneiro Rocha. Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 20ª sessão solene para comemorar o Dia do Maçom. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa, a senhora Damares Rocha, esposa do presidente desta Casa Legislativa, doutor Alcione Cedrais, ex-presidente desta Casa, senhor Luiz Antônio Macedo Cruz, deputado federal pela loja maçônica 16 de junho, senhor José Almeida Carneiro, delegado regional do Grande Oriente da Bahia, senhor Álvaro Rios, venerável da loja maçônica Luz da Princesa, senhor Carlos Kleber Freitas de Oliveira, venerável da loja maçônica Deus, Liberdade e Justiça, senhor Edinaldo Souza Matos, venerável da loja maçônica Harmonia, Luz e Sigilo, senhor Fanael Ribeiro dos Santos, venerável da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, senhor Giovanni Brandão Mafra de Carvalho, venerável da loja maçônica Arlos Acadêmica Voltaire, senhor Alailton Soares Santana, venerável da loja maçônica Luz do Sertão, senhor Hilton Moreira de Castro, venerável da loja maçônica Cavalheiros de York, senhor Marcelo Luciano Portugal da Silva, venerável da loja maçônica Sabedoria, Luz e União, senhor Paulo Roberto dos Santos Souza, venerável da loja maçônica Cavalheiros de Aço,
Senhor Luciano César Souza, venerável da Loja Maçônica Estrela da Paz. Senhor Rosalvo de Santana Ferreira, venerável da Loja Maçônica Templo de York. Senhor Luiz Carlos de Melo Monteiro, representando o venerável Valdemir Silva Bastos, Loja Maçônica 16 de Junho. Senhor Luiz Carlos Santana Adorno, representando o venerável Marcos Arthur Pérsico, da Loja Maçônica Cássia Sertaneja. Senhora Marinalva Rocha Silva, esposa do senhor Gilberto Lima da Silva. Senhora Maria Helena Ribeiro da Silva, esposa do homenageado Juscelino Ribeiro da Silva. E a senhora Dilma Almeida Mato Grosso, esposa do homenageado Jurandir Mato Grosso. Anunciamos a execução do hino nacional brasileiro. Brasil de amor eterno seja símbolo, o
lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o presidente desta Casa Legislativa, o vereador José Carneiro Rocha. Concedo a palavra ao vereador Roberto Torinho, designado pelo presidente desta Casa, para saudar os homenageados e a todos os presentes em nome desta Casa Legislativa. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, doutor Cobé Martins da Silva, filho, vice-prefeito, nesta sessão representando o excelentíssimo prefeito José Ronaldo de Carvalho, senhor Gilberto Lima da Silva, grão-mestre do Grande Oriente da Bahia e presidente da Confederação Maçônica do Brasil, senhor Jorge Bulos, coordenador das lojas maçônicas do Grande Oriente Estadual da Bahia, nesta sessão solene, representando o grão-mestre, senhor Silvio Cardim, senhor Jurandir Araújo de Mato Grosso, da loja maçônica Cavaleiros de Orque, homenageado desta sessão solene, senhor Juscelino Ribeiro da Silva, da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, homenageado desta sessão solene. Doutor Laércio Guerra Silva, advogado, venerável da loja maçônica Luz e Fraternidade e palestrante nesta sessão. Excelentíssimas vereadoras Eremita Mota e vereadora Jerusa Sampaio, excelentíssimo ex-vereador e ex-presidente desta casa, particular amigo, vereador e sempre vereador Alcione Cedrais, quero aqui saudar a todos os maçons, a todos os veneráveis aqui presentes, a todos os militantes, atuantes e participantes das lojas maçônicas, na pessoa do venerável Fanael Ribeiro, e na pessoa do venerável Hilton Moreira de Castro. E saudando a Hilton Moreira de Castro, faço uma saudação muito especial à memória do seu irmão e meu querido tio, Gerson Moreira de Castro. Maçons aqui presentes, demais autoridades, minhas senhoras e meus senhores. A Câmara de Vereadores de Feira de Santana, através da Resolução 350 de 1998, estabeleceu comemorações alusivas ao Dia do Maçom. Determinou que anualmente, por ocasião do transcurso do Dia do Maçom, em 20 de agosto, a Câmara fará realizar uma sessão solene alusiva ao evento. O convite que recebi para que fosse o vereador responsável pela saudação, muito me honrou, pelo respeito que sempre tive pela maçonaria e o grande número de amigos maçons. Em uma pesquisa para que buscasse encontrar a melhor definição do que é maçonaria, destaco aqui define: maçonaria é uma sociedade fraternal que admite todos os homens livres e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social, onde suas principais exigências são que o candidato acredite
em um princípio criador e tenha boa índole, respeite a família e possua espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir à busca da perfeição, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes. Assim, podemos definir que os princípios da ética, dignidade, o espírito de servir e a construção de uma sociedade mais fraternal seja o principal papel de ser maçom, tendo como lema de vida liberdade, igualdade e fraternidade desta instituição milenar, que estudos afirmam ter surgido no Egito, Índia, na Grécia e no Oriente Médio entre 2 e 3 mil a.C. No dia 5 de março deste ano, Moacir Costa Cerqueira, maçom, estudioso da ordem, escritor e autor do livro Segredo, Força e Aliança, História, Registro e Lembranças, foi entrevistado do caderno especial do conceituado jornal Folha do Estado, com o título Como a Maçonaria Chegou para a Feira de Santana. Reportagem esta que encontra transcrita nos anais desta Casa Legislativa, mediante requerimento de nossa autoria, apresentado e aprovado pelas senhoras e senhores vereadores. Nesta citada reportagem, o entrevistado Moacir Costa Cerqueira afirma que a primeira loja maçônica criada em Feira de Santana data do ano de 1884. Portanto, há mais de 133 anos, interagindo e contribuindo para o progresso do nosso município. Assim sendo, a Câmara de Vereadores e a comunidade, a associação e esta instituição, que visa prestar merecidas homenagens aos maçons que, ao longo de sua vida, vêm seguindo os princípios da filantropia, a evolução desde a sua iniciação, evoluindo a cada grau, com os ensinamentos transmitidos através de representações e símbolos. Baseado neste espírito altruísta, é que hoje serão homenageados maçons Juscelino Ribeiro da Silva, Antonier Nunes Rios e Jurandir Araújo de Mato Grosso. Este, por último, que tive a oportunidade de conviver ao longo dos anos, durante o período em que foi presidente da APAI, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Feira de Santana. Estes serão homenageados pelos relevantes serviços prestados à comunidade e o respeito às obediências maçônicas. Não poderíamos deixar de registrar que, ao longo destes mais de 133 anos de existência da maçonaria em nosso município, inúmeros ilustres homens contribuíram para o fortalecimento da maçonaria em Feira de Santana. E aqui queremos citar Dr. Eduardo Frois da Mota, Dr. Asclepíades Negrito de Barros, Dr. Colbert Martins da Silva, Adalberto Danta Lopes, Áureo Batista, Valmir Ferreira Parente, Antônio Carlos Borges dos Santos, não podendo deixar de fazer um destaque todo especial ao poeta e escritor Alberto Boaventura, autor do livro A Maçonaria no Oriente de Feira de Santana, e muitos outros que na sua época e no seu tempo contribuíram e contribuem para o fortalecimento desta conceituada instituição. Finalizo as minhas singelas palavras fazendo uma saudação especial ao particular amigo Dr. Laércio Guerra, venerável da loja Luz e Fraternidade, que pela sua capacidade e competência e com muita propriedade fará a palestra por esta importante data. Parabéns, maçons, que o grande arquiteto do universo continue sempre a protegê-los, dando-lhes sempre forças para ajudar os homens a reforçarem o seu caráter, aprimorando o comportamento moral e espiritual, aumentando sempre seus horizontes
culturais. Muito obrigado, parabéns, maçons. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Jurandir Araújo de Mato Grosso, da Loja Maçônica Cavaleiros de York. Convido a vereadora Eremita Mota para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Juscelino Ribeiro da Silva, da Loja Maçônica Segredo, Força e Aliança. Convido o vice-prefeito de Feira de Santana, doutor Cobé Martins. Pois não. Convido, portanto, o doutor Laércio Guerra Silva, advogado, venerável da Loja Maçônica Luz e Fraternidade e palestrante nesta sessão solene. Vossa Excelência pode fazer uso da palavra. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito,
para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Quero saudar o excelentíssimo presidente, vereador José Carneiro, em nome das duas maiores potências maçônicas do mundo, o Grande Oriente e a Grande Loja. Saúdo doutor Colbert Martins da Silva, vice-prefeito, nesta sessão, representando o excelentíssimo senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho, em nome de mais de 200 mil maçons do Brasil e em mais de 6 mil lojas espalhadas em nosso estado brasileiro. Nesta oportunidade, doutor Colbert Martins, saudosa memória é a do seu pai, que foi venerável mestre da loja maçônica Luz e Fraternidade, um grande maçom que muito contribuiu para a maçonaria feirense. Quero saudar senhor Gilberto Lima da Silva, grão-mestre do Grande Oriente da Bahia e presidente da Confederação Maçônica do Brasil. Em nome de todos os maçons, membros das 12 lojas maçônicas de Feira de Santana, senhor Jorge Bulos, coordenador das lojas maçônicas do Grande Oriente do estado da Bahia, que nesta sessão solene representa o grão-mestre Silvio Cardim, em nome de uma instituição, como bem sabe, que possui suas bases históricas e culturais no berço da civilização oriental. Faço uma saudação especial ao senhor Jurandir Araújo de Mato Grosso, membro da loja maçônica Cavaleiros de York, que recebe esta noite merecida homenagem, senhor Juscelino Ribeiro da Silva, da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, também homenageado nesta noite, mas não posso deixar também, embora não esteja presente na sessão, Antonier Nunes Rios, membro da loja Harmonia, irmão nosso também homenageado esta noite. Faço uma saudação especial aos veneráveis mestres presentes aqui na plenária, que me entregaram um encargo, um grande desafio, de falar em nome da maçonaria feirense. Faço uma saudação aos membros dessa casa, na pessoa do meu amigo, vereador Roberto Tourinho. Saúdo todas as autoridades, demais autoridades maçônicas aqui presentes e demais autoridades civis. Faço uma saudação especial a Alessandra e as minhas duas filhas que estão presentes aqui esta noite, Lisiane e Liliana. Como bem disse o vereador Roberto Tourinho, em reconhecimento a tudo que a maçonaria representa, achou por bem os edis
editaram a Resolução 350/98 de 1998, em comemoração ao Dia do Maçom. Por óbvio, esta homenagem ao Dia do Maçom é em razão do reconhecimento que essa sociedade secreta, da importância dessa sociedade secreta, que moldou o mundo ao longo da história nos últimos 300 anos. Somos maçons, somos pedreiros. Hoje é o dia do homem pedreiro, que trabalha na construção de um edifício social. Com efeito, é impossível conceber a história do mundo sem a maçonaria. É irrefutável a participação da maçonaria, e lhes digo melhor, a participação do homem maçom, membro da maçonaria, na construção e na história do mundo. Os valores da maçonaria transformam o homem, e este determina o rumo da história. E a maçonaria continua, e continuará sempre a mudar o homem. Jamais se tornará obsoleta, porque a essência do homem, ela é transgressora, mas a maçonaria propõe ao homem uma nova visão e uma nova conduta. O homem, meus senhores, como bem sabemos, ele é formado por duas naturezas. A natureza divina, que é o Espírito de Deus que habita em si, e a natureza humana, que é eminentemente transgressora e pecadora. O tema e a responsabilidade de falar desta noite, ele era aberto. E procurei construir, em poucas palavras, a ideia de como a maçonaria e os princípios da maçonaria podem transformar ou propor uma nova ordem social. Ainda tratando da natureza humana, ela tem se revelado, e a consequência é um mundo cada vez mais envolto a guerras, a disputas políticas e a transgressões. É um mundo de guerra, é um mundo de intolerância religiosa, política, racial, de gênero, de étnica e ideológica. Nelson Mandela, me permitam remeter, nos ensinou que nós não nascemos racistas. Isso é o que o homem se torna. Em verdade, até se me permitem corrigir, se eu entendo que a essência do homem ela é transgressora, o homem ele não se torna, o homem se revela, porque as paixões do coração os domina. Me faço valer ainda da palavra de Deus, que é o esteio da maçonaria, que é o guia, que é o aio. E em Lamentações do profeta Jeremias, ele diz assim: de que se queixa o homem? De que se queixa o homem, pois o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. A natureza humana, ela anseia, sobretudo, se eu pudesse destacar dos 3 maiores anseios da natureza humana, eu poderia pontuar o poder, a fama e o dinheiro. E lhes digo que Jesus Cristo nisto foi tentado. Nisto foi tentado. Porque não transforma estas pedras em pão,
Ajoelhe-se diante de mim, que te darei os reinos. Precipita-se daqui, que os anjos te ampararão. O pão, a glória, que é a fama, e o desafio do precipício era poder. E nisto Jesus Cristo foi tentado. É a representação, a tentação é a representação do que a essência do homem deseja, mas Cristo venceu. O caos social nada mais é do que o produto do nosso caos individual. Ele é a demonstração factual do resultado coletivo do nosso caos interior. Porquanto, ao agirmos, o projetamos em nosso caráter exterior. Eis que todas as crises da humanidade se radicam numa crise única, a crise do ser humano em sua individualidade. E é isso que vivemos hoje no mundo. Um mundo de imposição ao revés da liberdade, um mundo de intolerância ao revés da igualdade, um mundo de egoísmo ao revés da fraternidade. Não preciso tecer comentários, mas apenas os lembro. Os governos absolutistas no mundo, a título de exemplo, Bashar al-Assad, ditador, que disputa a efemeridade do poder e a imposição de uma suposta ideologia política, que leva por consequência um mundo de abandonados, que fogem dos seus países sem destino, na busca de, ao menos, tentar sobreviver. Vivemos um mundo de imposição religiosa pelo terror. Não preciso ir distante, mas vivenciamos o terror, o terrorismo e as vítimas da Espanha. Milícias radicais que impõem pela violência o seu modo de ser e o seu modo de pensar. Mas nós também não estamos distantes. Também não é noite, mas não posso deixar de dizer que também vivemos algo pior em nosso Brasil. Lhes digo que é pior do que o terrorismo. Sem esgotar o assunto, mas vivemos num país cujo judiciário não existe, o que por si só já é uma injustiça. Um legislativo que deveria olhar mais para o seu povo, um executivo ineficiente e perdulário. Um país que inescrupulosamente expropria o seu povo, sob a pecha da necessidade ou pela falta de recursos para manter os compromissos de um governo que gasta mal. Não há atrocidade maior, meus irmãos, do que a corrupção. Uma corrupção que faz com que nossas grávidas não tenham o devido amparo para conceber os seus filhos, que não possibilita os nossos idosos uma vida digna, aos nossos filhos, futuro desse país, que não possuem uma educação à altura.
país onde as leis, o nosso sistema legal, apenas protegem os mais fortes. Vivemos num país em que a Constituição Federal, a Carta Magna, a excelsa Epístola, é vilipendiada e manejada em desfavor de interesses daqueles que certamente não nos representam. A política é uma arte. Poucos homens sabem fazê-la, e a política é o exercício do poder social, que deve ser exercida para o bem do povo e para o bem comum e da coletividade. Eu não consigo explicar aos meus alunos, quando trato dos princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não consigo explicar aos meus alunos as decisões da nossa Suprema Corte, porque parece que lá acontece tudo ao contrário do que efetivamente deveria ser ou dever ser do direito. O que aqueles homens fazem não é o exercício da política, é, em verdade, a degradação do homem, é a degradação da criação de Deus. E o silêncio dos maçons é a conivência dessa desconstrução. Por isso, que abri minhas palavras com o texto bíblico: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. É nesse sentido que tentei construir o tema quase que uma assertiva, e que o vereador Roberto Tourinho perpassou na sua leitura. E minha assertiva, ou tema, é o tripé principiológico maçônico da liberdade, igualdade e fraternidade como pedra angular na construção de uma nova ordem social e de uma sociedade mais justa e perfeita. Estamos hoje simbolicamente comemorando o Dia do Maçom. Irmão Jurandir e o irmão Juscelino, também o irmão Antônio Rios, esta noite nos representam. Vocês esta noite servem como espelho, servem como exemplo. A estatura de um maçom, de um verdadeiro maçom, está representada em vocês esta noite. Maçom é o homem iniciado nos augustos mistérios da maçonaria. Assim entendida, uma sociedade cujas bases é milenar. Perfeito, vereador Roberto Tourinho. Mas surgiu a maçonaria especulativa, ainda no século XVII, de caráter universal, filosófica, filantrópica, progressista, formada por homens livres e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político, que tem por objetivo tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, respeito à autoridade e pela crença de cada um. Um homem que creia em Deus como Criador do mundo, a quem nós chamamos de grande arquiteto ou supremo arquiteto do universo. Maçonaria
instituição fundada no berço da civilização, nas culturas grega, egípcia e judaico-cristã. Portanto, posso afirmar que a maçonaria é a pedra angular. A maçonaria tem sua pedra angular no berço da civilização. Tem como supedâneo legal 3 princípios: o princípio da liberdade, o princípio da igualdade e o princípio da fraternidade. À guisa de contextualização, esse tripé principiológico da liberdade, igualdade e fraternidade tem seu berço na Revolução Francesa. A literatura, a história, não consegue afirmar com grande precisão se foi a Revolução Francesa, o movimento da Revolução Francesa, que influenciou a maçonaria, ou se a maçonaria conseguiu efetivamente influenciar todo o movimento da Revolução Francesa. Sabe-se que tornou-se popular estes princípios quando Robespierre bordou no uniforme do exército esses 3 lemas: liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa e a história ela é cíclica. Ela sempre torna a acontecer. Abro até um parêntese, acho que as mulheres até sabem muito mais do que os homens aqui presentes, que a moda é cíclica. Vez por outra, ouvimos as mulheres falarem que está na moda novamente. Assim é a história. A história, ela é cíclica, porque a essência do homem é a mesma. A Revolução Francesa surgiu em meio a uma crise fiscal, onde o povo francês estava sendo vilipendiado e expropriado pela incompetência do rei. Um colapso em apenas 3 anos. A monarquia foi desfeita. Sob a tríade e sobre a bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, que, a propósito, influenciou e restou consignada de forma imperativa na Declaração dos Direitos Humanos, e se me permitam ler o artigo 1º, que diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais, e em dignidade e em direitos, dotado de razão e de consciência, devem agir para com os outros em espírito de fraternidade. Livres e iguais e em espírito de fraternidade. É evidente que o movimento da Revolução Francesa também influenciou a nossa Inconfidência Mineira, quando os filhos daqueles dos mais ricos, vindo da Europa, trouxeram consigo os lemas e os princípios da liberdade, igualdade, fraternidade. Portanto, tendo no berço da civilização, tendo no berço da Revolução Francesa os lemas, os princípios da igualdade, liberdade e fraternidade, que a maçonaria moldou a história do mundo. Princípios. Por que são princípios? Os princípios são valores maiores que irradiam sobre o todo. Nenhum de nós, maçom, irá encontrar nada na maçonaria, seja em nossa legislação maçônica, seja na ritualística maçônica, seja
em qualquer orientação maçônica, explícita ou implicitamente, que venha contra os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. São princípios maçônicos fundamentais da nossa ordem. Precisamos compreender do que se trata o princípio da liberdade, igualdade e fraternidade. O Aurélio nos ensina acerca de liberdade, que é a faculdade de cada um decidir ou agir. Há dois tipos de liberdade: a liberdade exterior, daquela que não estamos presos a nada, mas existe uma outra, a liberdade interior. E eu vou me fazer valer, peço licença, de uma alegoria, o mito da caverna de Platão. Vou apenas parafrasear e tentar me valer para fazê-los compreender qual é a liberdade que precisamos continuar defendendo. Conta essa história que escravos dentro de uma caverna, sua realidade estava apenas presa às sombras que vinham do mundo exterior para a caverna. Era a realidade deles, apenas sombras, uma projeção deformada da verdadeira realidade. Mas um dos escravos, um daqueles que estavam dentro da caverna, conseguiu sair. E ele saiu das trevas e foi para a luz. Se bem me entendem, meus irmãos. Ao sair da caverna, ele encontra a luz. E a luz, ela produz uma agressão visual. E aos poucos, os olhos se abrem. E então aquele escravo que conseguiu sair da caverna começa a perceber a verdadeira realidade. É a luz. Dentro da caverna, nas trevas, os demais continuavam apenas restritos às sombras projetadas. As pessoas, aqueles que estavam dentro da caverna, não conseguiam perceber a realidade. Aquele escravo que saiu, voltou novamente para a caverna, voltou novamente para a escuridão. E os demais, e quando ele foi contar do que agora ele tinha visto, do que agora ele tinha percebido, do que ele tinha vivenciado com a luz e com a verdade, não foi aceito pelos demais que permaneciam na caverna, e ele foi chacoteado, agredido e, por fim, morto, apenas porque os demais não aceitaram uma nova realidade. Portanto, percebemos que a liberdade, mais do que a liberdade física, é a liberdade da consciência, é a liberdade do descobrir, é a liberdade da consciência. A caverna é o mundo interior ilimitado, porque não conseguimos vislumbrar o que está dentro. Fora da caverna é a revelação da verdade. A liberdade que devemos defender é mais do que a liberdade física, é a liberdade da escolha, é a liberdade da escolha política, a liberdade da escolha civil, religiosa ou ideológica.
nós devemos continuar a defender a liberdade da consciência. A maçonaria deve ser contrária a toda manifestação de imposição que possa tolir a liberdade de consciência. A liberdade de consciência é a própria emancipação intelectual do homem, é a liberdade do pensar. A igualdade. Como indivíduos, cada indivíduo é diferente em si mesmo. Ora, mas se o que nos caracteriza essencialmente é a nossa diferença, em que sentido é possível o homem se submeter ao princípio da igualdade? A igualdade que defendemos é a igualdade dos direitos. É a igualdade a que todos devem ter acesso à proteção, à segurança, à saúde, à moradia, a uma velhice digna, à educação e à justiça. Podemos dizer que o que precisamos defender é a igualdade de que todos tenham uma vida digna. Me faço valer do conceito de isonomia, tão conhecido por todos nós, de que todos nós somos iguais perante a lei. Devemos tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida da desigualdade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade vem de frater. Frater significa irmãos. Por isso, nossa ordem é uma fraternidade, porque nós somos irmãos. Fraternidade é o laço de união entre os homens, fundado no respeito pela dignidade da pessoa humana e na igualdade de direitos entre todos os seres humanos. A fraternidade universal designa a boa relação entre os homens, em que se desenvolvem sentimentos de afetos próprios como irmãos de sangue. É uma relação recíproca entre iguais, e não há entre os indivíduos que dela comungam qualquer relação de hierarquia. A fraternidade, meus irmãos, é a manifestação maior do amor para com o próximo, na mesma medida do amor para consigo mesmo. É a consciência livre do reconhecimento do outro como irmão. A liberdade que precisamos defender e é base dos nossos princípios. Ele é um termo que nós chamamos de homini, porque está relacionado ao próprio ser, algo que ele é interno. É a sua liberdade de consciência. A igualdade é um termo in hominem, como as estruturas externas lidam com o próprio homem enquanto indivíduo. E a fraternidade é um termo inter hominem, como o homem lida com o outro homem. A liberdade, a igualdade, a fraternidade são os princípios que jamais se contrariam, mas ao revés dão suporte um ao outro, de tal forma que violar a igualdade é violar a fraternidade e a liberdade, ou violar a liberdade é violar a fraternidade ou a igualdade. E violar a fraternidade é violar os demais princípios. O que parece ter sido um mero lema da Revolução Francesa é, na verdade, a expressão de uma filosofia muito mais profunda que a maçonaria toma por alicerce.
liberdade, igualdade e fraternidade representam a ordem social, representam o progresso da humanidade. A maçonaria, meus irmãos, não são templos. A maçonaria não são potências. A maçonaria somos, cada um de nós, portadores de uma mensagem, sobretudo, contada por nossas ações, atitudes e iniciativas. Jurandir e Juscelino, vocês representam esta noite. E a sociedade reconhece o Dia do Maçom. Devemos ser um espelho de comportamento para servir de modelo. Somos os pedreiros. Temos a régua e o compasso. Temos o nível e o prumo. Portanto, cabe a cada um de nós edificarmos um mundo melhor. Cabe a nós maçons, homens de preto, este grande exército de homens de preto, mais de 3.500.000 espalhados pelos 5 continentes e nos 4 cantos do mundo. Devemos continuar a ser agentes transformadores da história, conscientes do nosso papel e dos princípios que são defendidos por nossa ordem. É neste espírito e consciente que nunca devemos nos conformar, mas sermos renovados pelo Espírito, empunhados pela bandeira da liberdade e da igualdade e da fraternidade, que continuaremos construindo uma nova ordem social e uma maçonaria mais justa e perfeita. Portanto, eu quero uma salva de palmas para a maçonaria, da qual nós fazemos parte como membros, que defendem valores supremos na construção desta nova sociedade. Que o Senhor nos ajude e nos capacite. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Muito obrigado. Convido o vereador Luiz Augusto de Jesus para entregar, em nome desta Casa Legislativa, repito, em nome desta Casa Legislativa, uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao doutor Laércio Guerra Silva. Neste momento, anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas,
com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Esta foi a minha primeira sessão solene na condição de presidente desta casa. Digo isso que calouro, né, deslizes ocorridos, deve ser visto com naturalidade, pois deslize de calouro é deslize de calouro. Queria também propor um minuto de silêncio, antes do encerramento desta sessão, em homenagem às vítimas do acidente ocorrido no dia de hoje, na Baía de Todos os Santos, com uma lancha, onde 20 pessoas até agora já está constatada a morte de 20 pessoas. Portanto, nós vamos autorizar o minuto de silêncio antes do encerramento da sessão.
Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão solene. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa noite.